em determinado. Não mudar, não é mudar o foco, mas é dar uma burilada, colocar um pouquinho mais de cor no negócio. E eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai descobrir esse rádio. Canazio, outro desafio que você enfrentou é conquistar o público Brasil. Rádio para o Brasil inteiro. Desafio de sair do Rio de Janeiro e falar para o Brasil todo. Como é que está sendo esse desafio para você de conversar com São Paulo, com Minas Gerais e outros estados da federação? Como é que é fazer o Se Liga Brasil, falar com essa pluralidade que é o Brasil? O sonho de todo locutor do Rio de Janeiro, comunicador. Locutor é uma coisa, comunicador é outra, locutor de chamada é outra, mas o comunicador, que é uma raça em extinção, e não existe mais, não há mais renovação nisso, infelizmente, mas o grande sonho de todos nós sempre foi de ir para São Paulo. Por quê? O público de rádio AM em São Paulo é escancaradamente amante do veículo, despudoradamente ouvinte do veículo, não tem aquela história. Não, eu estava passando na cozinha, novela na televisão, né? Homem não assumia que via. Então o que acontecia? Natália, João Pedro. Não, eu passei na cozinha, minha mulher tá. E a novela, nada, mentira. O público via, mas era um negócio meio que. Boiolice, a novela. Superado isso, o AM também sofreu esse tipo de preconceito de ser o rádio da cozinha. E aí as pessoas, não, eu estava passando ali a minha secretária, porque também havia aquele preconceito de ser doméstica. Quer dizer, todo um preconceito social. Então, esse rádio em São Paulo, ele é digerido, mas da forma mais natural possível. Ninguém esconde que houve AM, prestigia os comunicadores. O rádio em São Paulo é uma coisa, e há mais competitividade. Então o nosso sonho era fazer rádio em São Paulo. Todos os grandes nomes do Rio de Janeiro, quase todos, foram para lá. Paulo Lopes, Paulo Barbosa, o Haroldo tentou ir, depois voltou, e outros nomes. Eu, por uma questão, aliás, por uma não, por algumas questões, eu nunca pude deixar o Rio, apesar de amar São Paulo. Moraria lá tranquilamente, mas por razões pessoais, profissionais, de família, eu não tinha essa possibilidade. Quando eu saí da Tupi, que foi o que me atraiu quando a Globo me chamou, porque eu estava perdendo o horário da manhã, onde nós tínhamos uma penetração imensa, que é considerado horário nobre, para um horário à tarde. Certo. Só que o plus era o quê? Era você poder fazer Globo Brasil, São Paulo, BH e praticamente 2/3 do território nacional, com a Globo Brasil e as suas afiliadas. São mais de 30 emissoras que retransmitem o programa. Mas claro que o que eu quis, particularmente, era São Paulo. E em 2 anos, foi uma coisa muito interessante, porque a primeira vez que eu fui lá, eu me lembro que tinha aquelas super casas Bahia, no Anhembi, e eu cheguei lá, ilustre desconhecido, o programa da manhã de lá era apresentado pelo o Laércio, e o Laércio terminou o programa dele, e eu senti, o meu programa começava a 1h, e eu senti que houve uma debandada, algumas senhorinhas ficaram, esse é o Canazio e tal. Também que horário é esse? Hora do almoço, meu Deus do céu. Claro, ninguém fica. Não, no fundo eu sabia que eu ainda não havia conquistado nada em São Paulo e que para um ouvinte chegar e de repente ver um ilustre desconhecido, 1h da tarde, eu prefiro ir para casa almoçar, resolver os problemas da família. Então, eu fiquei meio assim, tentando me iludir. Mas com o passar do tempo, e a gente sabe que o público de AM é fiel e não tem hora, não tem tempo, não tem chuva, não tem sol, eu percebi que, à medida que eu fazia Globo Móvel lá, como eu faço Globo Móvel aqui, que é o estúdio móvel da Globo, as pessoas começaram a ficar. E começou a haver aquela coisa de que, não, peraí, existe o ouvinte presente independente de 1h da tarde. Isto é, a gente começava a conquistar São Paulo. Cativando. Foram 2 anos cativando o ouvinte de São Paulo. Aliás, o público de São Paulo é muito mais fácil de ser cativado, é menos crítico do que o público do Rio de Janeiro. E o público de São Paulo é de um amor. Claro, tinha que conhecer, tinha que conviver. Você só gosta daquilo, você só ama aquilo que você conhece. É impossível. Não, o Canazio. Quem era Canazio em São Paulo? Zero. Fazia uns programas de televisão, zero. Então, conquistar São Paulo e ao mesmo tempo saber que lá em Natal o programa é líder de audiência, e lá no Piauí o programa repercute. E você recebe feedback desses estados? Muito. Da mesma forma que tem a tietagem no Rio de Janeiro, onde eu vivi a minha carreira toda, João Pedro e Natália, e você que nos ouve e vê, da mesma maneira que a gente conquistou essa reação, essa tietagem, também, mesmo a longa distância, isso o rádio faz. Também desperta a tietagem, o ouvinte apaixonado, o ouvinte que manda e-mails dizendo, olha aqui, eu te amo, mas olha, sou homem. Tem muito homem que ouve rádio hoje assumidamente e que declara o seu amor, o seu carinho pelo veículo e
pelo comunicador. Então, essa coisa de fazer Globo Brasil, realmente você recebe um retorno, convite. Quando você vier aqui no Piauí, venha na minha casa. Interessantíssimo isso, né? Canazzo, existe um perfil desse ouvinte que procura a notícia no rádio, um perfil em relação à classe social, ou isso é muito variado? Posso dizer uma coisa para você? Quem gosta de rádio AM, e João Pedro é um exemplo disso, ele ama rádio AM, ele adora rádio AM. E o ouvinte de rádio AM, ele quer ver o bordado, ele quer ver o avesso do ponto, ele quer ver se colocar lá filigrana por filigrana. Esse público, esse perfil é de gente boníssima, bom caráter, amiga, vibradora, com preocupações sociais. É um perfil próprio. Quem gosta de rádio AM é bom caráter. Mas não é o ouvinte de rádio AM. Quem é fissurado por rádio AM, quem vibra por rádio AM, torce pelo modelo rádio AM, é uma pessoa muito especial. Ela é solidária, ela é amiga, ela é participativa, ela é esse perfil. Agora, isso independe de nível de escolaridade, independe de classe social, é uma coisa de foro íntimo. Eu reputo assim. O ouvinte de rádio AM é uma questão de foro íntimo. Você pode mais pegar... a personalidade dessas pessoas. Com certeza. pessoas. É captar a mensagem, a proposta do veículo, que é bem diferente das demais emissoras que tocam música ou que tem uma programação diferente. Canazzo, você mudou o modelo do programa quando assumiu o Brasil? Você foi adequando o perfil do programa ou ele foi se adequando? Enfim, como é que foi? Também teve uma mudança sua para falar para o Brasil todo? Você tem que ter um certo policiamento, porque você não pode regionalizar um programa nacional. Isso é. Então, claro, eu tenho o Se Liga Rio, que é o momento em que eu estou falando para a cidade. Agora, quando você fala no Se Liga Brasil, você tem que ter um cuidado de não regionalizar. Olha, se eu estou fazendo um programa escancaradamente para o Rio de Janeiro, o que as outras 29 emissoras vão esperar de mim? Pois, mas que programa chato. Ele não está em momento algum falando de problemas nacionais, de assuntos comuns a todos os ouvintes. E não se sente inserido no... Exatamente, estou fora. Por mais que o Rio de Janeiro tenha uma centralidade cultural, que ainda tem, enfim, é preciso tratar de temas que se tocam ao seu ouvinte no Brasil todo. Tem um outro detalhe, a Globo quando inventou, até por questões estratégicas, a programação nacional, ela foi muito criticada. Não, isso não vai dar certo. O ouvinte de rádio não admite que o seu rádio AM esteja sendo transmitido de outro estado. Tinha esse tabu. Não, o cara de São Paulo quer o rádio em São Paulo, o cara lá do Ceará quer o rádio. Eu até acredito que sim, mas se você souber fazer essa programação não alienada, não pasteurizada, mas de uma forma abrangente, com informação, com notícia, com divertimento, o cara esquece que a programação não vem lá da rádio local dele, da cidade dele, entendeu? Então isso aí foi um desafio que foi vencido pela Globo. Bom, gente, a gente tem que fazer um pequeno intervalo, a gente volta com essa paixão toda pelo rádio no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já.